Haddad deu um passo a mais. Ele está lá nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele deu duas declarações que são verdadeiramente inacreditáveis. Né? Ele defendeu uma aproximação com os Estados Unidos. Faremos isso na administração Trump. Isto no domingo. Muito chocante a declaração dele. Né? Deixa eu colocar aqui o total da frase. Está aqui, ó. Temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Tá? Ele está lá em Los Angeles, ele falou isso durante, vocês estão vendo aqui a foto, inclusive, dele na reunião Global Environment, ou não, Global Conference, que está acontecendo no Instituto Milken. Já vou falar do Milken também. Segura aí, prepare-se. Já vou falar do Milken. Então, esta foi a declaração do Haddad ontem. Inacreditável, né? Temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Interessante essa declaração do Haddad. Ontem nós conversamos aqui com o sociólogo Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, foi fantástico. Se você não assistiu a entrevista dele, já tem recorte no canal de cortes, e foi impressionante, assim como tinha sido na sexta-feira a entrevista com a Denise Assis e o Nicolas Souza, dos entregadores. Foi muito forte, muito forte. E ele falou isso, eu falei, mas agora o Brasil está se aproximando dos BRICS. Ele falou, calma lá, não é bem assim. O governo Lula é um governo de subordinação ao imperialismo. Eu falei, não, mas a subordinação foi lá no governo Biden. Né? Esse alinhamento, PT, Partido Democrata. Ele falou, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. E não é que ele tinha razão. Ontem mesmo aí sai essa declaração do Haddad mostrando subordinação não é apenas ao governo democrata, ao Partido Democrata nos Estados Unidos, subordinação ao imperialismo estadunidense. Dizem lá os lulistas, mas você quer o quê? O Haddad está lá nos Estados Unidos, ele vai meter o pau no Trump? Não precisa. Não necessariamente. Eu acho que deveria, não necessariamente. Vai ficar quieto, né? Não precisa se jogar no chão, né? Não precisa ficar de joelhos na frente do Trump. Não precisa, né? Não é o caso. Então, foi isso. Vou botar aqui um trechinho do Carlos Eduardo, se você não assistiu, muito forte, muito relevante, como tinha sido a Denise Assis e será daqui a pouco com o nosso Davi Decache. Vale a pena. Não é um presidente que hoje não vai ao 1º de maio. Ele não aparece nas comemorações do 1º de maio. Não é? O Lula é um presidente que, diante da possível cassação de um deputado de esquerda, que representa as grandes causas populares da nossa população, ele não se manifesta. Ele não fez nenhuma visita durante a greve de fome do Glauber Braga para se solidarizar com ele. Nenhuma visita num sentido humanista, não é, de solidariedade ele fez. Então, o Lula é uma liderança que corre sério risco de não se eleger em 2026 e a população brasileira precisa também saber que o PT não representa a esquerda, não é? Porque há essa grande ilusão, não é? De que o PT representa um projeto de esquerda no país. O PT não representa um projeto de esquerda no país. O PT representa hoje um projeto de centro-direita. E o fato de não se saber isso dificulta muito a possibilidade de se organizar efetivamente uma alternativa de esquerda. Então, o PT, não é? Eu vejo como um partido em declínio, mas esse declínio pode significar duas coisas. De um lado, uma recuperação do fascismo e uma retomada do controle do Estado brasileiro pelo fascismo. E, de outro lado,
o declínio do PT pode significar uma reorganização das esquerdas. Mas essa reorganização das esquerdas tem que partir de uma visualização clara de que o PT não representa um projeto de esquerda. Fortíssimo, né, gente? Muito forte, realmente. Carlos Eduardo Martins, figuraça, vai voltar aqui daqui a 2 semanas, já combinei com ele. É uma opinião muito incisiva e assertiva. Agora, não é invenção da cabeça do Carlos Eduardo Martins dizer que este é um governo centro-direita. Quem falou isso foi o Haddad. Num evento de banco, por sinal. Num evento, não foi de banco, não. Foi um evento de um grupo de lobby da burguesia, que é aquele grupo Esfera. Depois, a assessoria dele soltou uma nota que não, foi mal entendido, que o PT é de centro-esquerda, mas cascata. Né? Cascata. Mesmo que ele mesmo não voltou atrás de viva voz. Né? Ele que falou de viva voz que era de centro-direita, não voltou atrás. Então, uma avaliação muito aguda do Carlos Eduardo Martins sobre o governo e o PT. O PT é, obviamente, evidentemente, um partido em declínio hoje. Né? E que está se preparando para um giro mais para a direita ainda. Né? Sem ilusões. Edinho Silva já é presidente do PT. Né? Muito simpático, muito legal, Rui Falcão, Walter Pomar, né, outros candidatos, mas é isso, tá? Ainda mais depois de que a Gleisi fechou com Lula, né? Claro, foi para o governo, virou ministra, fechou com Lula e está apoiando o Edinho, ela não estava apoiando, o assunto está resolvido. O tema, que era o tema mais complicado no processo interno do PT, alguém adivinha qual é o tema mais complicado? Grana. Controle da tesouraria do partido. É uma posição tão importante quanto a posição de presidente. Já falei aqui, lá no PSOL, a Luciana Genro é a presidenta do Instituto Marielle Franco, Lauro Campos Marielle Franco. É tipo como o Instituto... Como é que chama o Instituto do PT? Perseu Abramo? Acho que é isso, né? É o Perseu Abramo, é um instituto do PT. São institutos que têm muito dinheiro, mas o dinheiro é entregue para esses institutos pelo tesoureiro do partido. Então, por exemplo, como a Luciana Genro é da minoria do PSOL, é da esquerda do PSOL, e a tesouraria do partido é controlada pela direita do PSOL, pelo Boulos, não vão um tostão para lá. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Então, a questão da tesouraria é crucial no partido político. Ontem nós falamos aqui, União Brasil, o UP, ou AUP da direita, né, a União Progressista do União Brasil com os progressistas, vai ter mais de 1 bilhão de fundo partidário, 1 bilhão de reais, é muita grana. Então, a grande questão lá no PT, que estava causando esse atrito todo no interior da CNB, a corrente majoritária do partido, é o controle da grana. Porque a Gleisi, em aliança com o Gilmar Tato e com a Gleide, então Gleisi, Gleide, 2 pessoas diferentes, às vezes as pessoas confundem, com a Gleide, que é de Minas Gerais, a Gleisi do Paraná, não queria entregar a tesouraria para Edinho. A atual tesoureira é a Gleide, que é companheira do Gilmar Tato, por isso essa aliança também da Gleisi, companheira do Lindbergh. E aí, aparentemente, a notícia que eu tenho do bastidor do PT é que chegou-se a um acordo e a Gleide continua tesoureira. Não sei qual vai ser o nível de interferência do Edinho e tal, mas o risco é sempre o presidente virar rainha da Inglaterra, dependendo do comportamento da tesouraria. E uma vez eleita, ele não vai poder derrubá-la. Aparentemente chegaram a um acordo. Se esse acordo de fato foi celebrado, acabou a eleição, vai ser Edinho Silva realizando um giro ainda mais à direita. Alguém acha que um giro ainda mais à direita do PT vai recuperar o partido? Ou vai ser esse caminho que o Carlos Eduardo Martins aponta do declínio? Então, o Carlos Eduardo Martins falou, o governo Lula, em que pese o Brasil está exercitando esse ano a presidência do BRICS, do Brasil sediar a sede do BRICS, isso não quer dizer que está ocorrendo um giro na política externa brasileira de volta para o BRICS.
Até perguntei para ele, mas você não acha que o Trump, da mesma maneira como o Trump acabou favorecendo a vitória dos liberais no Canadá e na Austrália, que o Trump não está empurrando o Lula para o colo do BRICS? Ele falou, não, não está empurrando, não. O giro que o Brasil está fazendo nessa situação de presidente do BRICS não é um giro que indique, de fato, uma readesão ao BRICS. Então, tá lá. E aí o Haddad vai, incrível, né? Já tarde, já saiu a notícia, eu falei, esse Carlos Eduardo Martins entende das coisas. Aí o Haddad vai lá, tá lá desde o fim de semana, no domingo, nesta reunião, neste evento do Instituto Milken, ele diz isso, temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Ele disse mais também sobre esse assunto. Ele disse que o Brasil defende o multilateralismo e tem... E aí, gente, espinha de minhoca, né? Que não tem espinha. Né? E tem parcerias consolidadas, não apenas com os Estados Unidos, mas também com a Europa e os países do Mercosul e do Sudeste Asiático. Sabe o que ele deixou de fora, né? Ele simplesmente ignorou a existência da China, porque a China não está no Sudeste Asiático, né? Os países do Sudeste Asiático são outros. Ele simplesmente ignorou a China e a Rússia, para ficar de bem lá, para ficar bonitinho lá nos States, lá nos Estados Unidos. Né? Esse é o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então é um passo a mais, não é apenas uma concepção neoliberal, é uma concepção de adesão ao sistema, ao país que lidera o sistema imperialista global. O Leandro pergunta, esse corte do Carlos Eduardo Martins está disponível no canal? Onde encontro? E alguém aqui reclamou que não está achando o canal de cortes. Está aqui o Caio Batista. Eu procuro o canal de cortes e não encontro. Gente, simples. Vai no YouTube e digita duas possibilidades, tá? Farol Brasil Cortes ou Jones Manuel Cortes. Aí você vai chegar no canal que tem uma tesourinha ali no alto, que é o canal de cortes. Moleza, dá para chegar fácil, fácil. Deixa eu ver se já encontro aqui o recorte da entrevista. Eu acho que já foi ao ar, sim. Eu acho que já foi ao ar a entrevista, o corte do Carlos Eduardo Martins. Um segundo só. Aqui, canal de cortes. Não estou achando. Deixa me ver aqui. Será que não? Deixa eu achar aqui. Peraí. Calma, gente. Não saiu ainda não. O corte ainda não saiu. Mas você vai sair ainda hoje, sai o corte do Carlos Eduardo Martins. Vocês podem ir lá no canal de cortes para encontrar. Deixa eu ver aqui a programação. Nossa, tem essa aqui é organizada, gente. Nossa, o Jones Manuel é um dos caras mais sistemáticos que eu já vi, muito organizado. O corte do Carlos Eduardo, não, está dizendo aqui que foi ao ar ontem. Será que está no canal, no nosso canal, no canal Jones Manuel, e não no Cortes? Não foi ao ar, não. Não foi no ar, não. Devia ter ido ao ar ontem, não foi ainda. Eu vou pedir para... Ei, Maurão, mala sem alça. Acho que está aqui sim, está aqui, está no ar sim. Aqui. O corte. Perdão, gente, perdão a nossa turma, eu desconfiei por um minuto da competência. Então, vejam, tá aqui no canal de cortes, tá? Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem. Tá a imperdível entrevista. Tem duas entrevistas que para pensar o Brasil, para olhar o Brasil, a entrevista com a Denise Gentil, na sexta-feira, junto com o Nicolas Souza, hoje o maior líder sindical dos entregadores, ele também deitou e rolou, foi muito legal. E a entrevista de ontem com o Carlos Eduardo Martins. Acho que são duas entrevistas que dão um cenário do Brasil hoje. Olha,
Tá aqui o canal de cortes, deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, o canal de cortes, tá vendo lá? Cortes Farol Brasil, ou antigo Jones Manuel. Então é só digitar Farol Brasil Cortes ou Jones Manuel Cortes que você vai chegar no canal. E já está colocado lá tá aqui, ó. PT em declínio já não representa projeto de esquerda. Exatamente essa a manchete do recorte do Carlos Eduardo Martins. E eu vou colocar aqui também no chat o link, se você quiser assistir a entrevista. Realmente é imperdível a entrevista do Carlos Eduardo Martins. Tá aí. Mais comentários. É impressão minha ou o Haddad está cada vez mais parecido com o FHC? Inclusive, fisicamente, acho que você tem razão. O PSDB não morreu, quem encarnou no PT, Deus nos proteja. O projeto que está em curso é o projeto lá do PSDB e do FHC. Esse é o projeto político-econômico que está em curso hoje. José Masson, a esquerda ainda irá entender, tenho esperança nisso, que Lula não se converteu ao neoliberalismo. Nunca foi nada. Sempre foi um ladrão e corrupto que se abrigou no progressismo. Eu também me iludi. Margarete Gonzato, obrigado pela contribuição aqui. Vamos seguir. Então, essa declaração do Haddad, temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos, fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Ela passa a história. Ela passa a história como algumas das declarações mais sabujas de representantes do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. Eu não estou colocando nessa lista esses bolsonaristas, que é escumalha, né? Extrema-direita, eles, né? Bolsonaro batendo continência para a bandeira americana, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, essa escumalha aí que é extrema-direita. Mas esta declaração dele lembra outra, que passou a história do Brasil, né, do Juracy Magalhães, o baiano Juracy Magalhães. Ele foi embaixador brasileiro em Washington, 2 anos, apenas 64 e 65, e ele cunhou essa frase que passou a história: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, não importa se o presidente dos Estados Unidos é alguém democrata, do Partido Democrata, ou se é um fascista, nós vamos ficar próximos, vamos ficar ao lado deles. Vamos ficar ao lado deles é mais ou menos, é uma versão haddadiana da frase do Juracy Magalhães, e tem outra mais recente também, do Mauro Vieira, lá em Kazan, durante a reunião do BRICS, Kazan, na Rússia, né? Agora, em outubro de 2024, o Brasil, até onde eu sei, é um país do Ocidente. Ele não estava falando de geografia, tá? Não era disso, não. Ele estava falando de lugar geopolítico, cultural e ideológico. É disso que ele estava falando. E esta frase dele, mais a frase do Haddad, explica essa política externa do governo Lula de subordinação e alinhamento cada vez maior aos Estados Unidos e ao G20, virando mais uma vez de costas para a América do Sul, para o Mercosul e para a América Latina, e se distanciando cada vez mais dos BRICS. É o cenário. Esse é o cenário com o qual a gente tem que lidar, tá? Então, inclusive, na semana que vem, nós vamos aprofundar a conversa sobre o BRICS com o Fabiano Mielczuk. Foi o primeiro, da mesma maneira como o Davi De Castro, foi o primeiro para dizer, esse governo aí é neoliberal. Esse arcabouço não vai dar certo. O De Castro foi o primeiro, o Fabiano Mielczuk foi o primeiro que falou, o Brasil está se afastando dos BRICS. Quando eu fiz a entrevista com ele, que esse cara foi xingado, e eu também, né, pela turma progressista petista. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? Importante dizer, é importante tanto aquilo que a gente fala, quanto onde a gente fala, e com quem ou para quem a gente fala, né? Tudo isso compõe um cenário. Onde o Haddad foi falar? Onde ele estava quando deu essa declaração? Ele estava no Milken Institute, lá em Los Angeles. O Milken Institute, ele é um instituto criado por esse que está aí, o Michael Milken, está com 78 anos agora,
Quem é o Michael Milken? Então, em que lugar o Haddad estava falando? Fundamental entender isso. O Michael Milken, que está com 78 anos agora, ele foi o criador do mercado dos junk bonds, os títulos podres, lá nos Estados Unidos, na década de 80. Os chamados títulos dele. Ele inventou esse mercado dos títulos podres com base em falsificações, fraudes, informação privilegiada. Tanto que em 89 ele foi condenado à prisão e a pagar uma multa brutal por conta exatamente de fraudes, informações privilegiadas, e aí você escorrega, né? Você vai por aquele lugar, né? Extorsão também, né? É isso, você entrou no caminho do crime, vamos dizer assim, vem de tudo. Por isso que o dinheiro do chamado Caixa 2, de partido político, de empresário, cai na mesma cesta em que cai o dinheiro do tráfico, que cai o dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de armas, o dinheiro de toda a bandidagem, né? Então, tanto a bandidagem institucionalizada quanto a bandidagem extra-institucional. Vai tudo para o mesmo lugar, vai tudo para os mesmos bancos, lá nas Bahamas, vai tudo para o mesmo fundo de investimento, tudo, não tem cor o dinheiro nessa hora. Então, ele foi condenado por extorsão, informações privilegiadas e fraudes de valores imobiliários, né? Fraudes com os títulos, os tais dos títulos podres, junk bonds. Esse cara foi um fenômeno nos anos 80. Ele chegou a ter, no final da década de 80, uma remuneração equivalente a 250 milhões de dólares por ano. Então, no auge dele, 4 anos, ele levantou 1 bilhão, construiu uma fortuna de 1 bilhão e se tornou, era assim, não tinha precedente nos Estados Unidos para alguém auferir uma renda deste tamanho, tá? Em 2022, o patrimônio líquido dele tinha se multiplicado, estava em 6 bilhões de dólares, estamos falando aí algo como 33, 34, 35 bilhões de reais, tá? E está entre as pessoas mais ricas do mundo. Aí eu conto para vocês uma historinha. Ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Adivinha quem perdoou o Milken? Donald Trump. Em fevereiro de 2020, no primeiro mandato dele. Teve uma campanha intensa dessa turma, do andar de cima, dessa turma da classe A gargalhada, né? Classe A. Essa turma que vive uma vida que a gente não tem a menor ideia de como é. Eu, quando eu fui empresário de comunicação, cheguei a vislumbrar um pouco, é realmente um negócio impressionante, impressionante. Não tem nada a ver com o nosso cotidiano, nada a ver. Então, essa turma, quem é que fez campanha para o perdão presidencial para ele? Tom Barrack, da Colony Capital, trumpista. A Maria Bartiromo, âncora da Fox Business, trumpista. O Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, trumpista de carteirinha, né? Foi o articulador, o advogado do golpe, da tentativa de golpe, lá antes da posse do Biden, e que tinha liderado o caso contra o Milken na década de 80. Tá? E o Robert Kraft, ele trumpista até a raiz do cabelo, e o Robert Kraft, proprietário do time lá de futebol americano, New England Patriots, trumpista também. Então, os trumpistas fizeram a campanha para perdão do Milken, o Trump assinou o perdão do Milken, e aí ele fez o que essa turma toda faz para limpar seu nome na praça. Montou uma fundação, montou um instituto, e ele investe milhões para transformar este instituto em algo relevante. Então, a direita global vai para lá todo mês de fevereiro, março, a Vi está dizendo que não está conseguindo assistir, que sumiu.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso canal, porque eu fico olhando aqui no nosso sistema para saber se é um problema seu, Vi, ou se é nosso. Não, tá normal, Vi. Pelo menos aqui a transmissão, para mim, tá normal. Tá de buenas na Lagoenas, tá? Sem problema nenhum. Tá mais pessoas aqui reclamando que tinha sumido, né? E aí vai essa. O Alexandre já dá a dica aqui. Aqui tá normal, aperta F5. Se você perdeu, não tá assistindo, mete F5 aí que você vai normalizar, tá bom? Então, o que acontece? E o camarada Gabi está dizendo, eu pesquisei aqui, o YouTube tá lento para algumas pessoas, então deve ser um problema, né, do YouTube, desses problemas como a gente teve acho que semana passada, no Twitter, né? Deve estar tendo problemas no YouTube neste momento, tá? Então, há vários relatos aqui, realmente, de problemas com o YouTube nessa manhã, tá? Mas aí não é para todo mundo, né? É para alguns. Valeu. Obrigado, camarada. E ele dizendo aí que está rodando normal para ele. Então, o que esse Milken faz depois que é perdoado? Ele faz duas coisas que esses bandidos bilionários fazem. Ele monta uma fundação para se tornar um lugar de frequência de intelectuais de prestígio, mas no caso da fundação dele é uma fundação voltada para intelectuais da direita. É basicamente isso. Tá? E aí, também outra coisa característica desses bilionários que aconteceu. Ele lá, quando estava na cadeia, desenvolveu câncer de próstata. E aí, o que esses bilionários... Porque assim, aí ele virou um grande doador de dinheiro, montou uma fundação tal para pesquisas contra o câncer. Pesquisas para a cura do câncer. Mas é isso, né? Esses bilionários, assim, se eles não tivessem o câncer de próstata, jamais teria feito. O cara teve câncer, né? Aí entendeu o que é ter câncer, e aí ele monta uma fundação. Gente, o universo dessa grana. Quem foi a estrela no Milken Institute ano passado? Ninguém menos que Milley, a grande estrela da América do Sul. Lá no Milken Institute ano passado foi o Milley. Este ano, o Haddad. Vamos lembrar o que o Haddad falou sobre o Milley e a economia argentina. Nós mostramos aqui. Teve muitos xingamentos que a gente mostrou, mas dane-se os xingamentos, vamos mostrar o que o Haddad falou sobre a economia argentina e o Milley, um torcedor do Milley, vamos ver. Com sucesso, com uma política que é o meio que lá no Flow, tá fazendo aqui, se der certo, é esquisito pra gente, não é? Não, primeiro que eu torço para dar, porque... eu também. Não, porque pelo seguinte, se a Argentina fosse na Ásia, eu estaria torcendo para dar. Uhum. Mas sendo nosso vizinho, eu estou torcendo mais para dar. Até porque nós temos um comércio que está muito prejudicado pela situação da Argentina. Sim. Um comércio bilateral. Uhum. Então eu torço para dar. 2, gostaria que desse certo sem o custo social que está sendo imposto à população? Sim. Preferia que fosse É possível? Seria possível? Bom, aí eu não estou lá no manche para dizer. 3, acho que pode dar certo. Eu vejo riscos grandes também de não dar. Sobretudo no fronte externo. Sabe? Ele está com uma moeda valorizadíssima. Ele está com um problema externo. Fechou? Tá aí. Eu estou avisando lá o Maxwell desses relatos de problema aqui para ele ver se dá uma investigada aí para nós. Vamos ver se ele dá uma notícia para nós sobre se vai melhorar, se não vai. Pronto, vamos ver se ele manda notícia para nós aqui do que de fato está rolando aí, se tem alguma perspectiva. Então, vocês viram? O Haddad vai
no Instituto Milken, de um dos maiores bandidos do mercado financeiro da história, desse escândalo dos títulos podres, né? O Milken, como é que é o primeiro nome do Milken? O senhor Michael Robert Milken, onde tinha pontificado no ano anterior o Milley, para neste ambiente do pensamento econômico da direita, ele dizer que o Brasil está de joelhos diante dos Estados Unidos. Então ele vai lá neste lugar para produzir esta declaração. Temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump, a versão atualizada do o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, do Juracy Magalhães, famosíssima declaração, né, que foi embaixador brasileiro em Washington logo depois do golpe entre 64 e 65. Este é o cenário, né, do nosso Fernando Haddad. Então, veja que é um passo adiante, né? A gente tem uma situação de um passo adiante em relação àquela ideia apenas de neoliberalismo, né? Apenas de neoliberalismo. Tá? Mas não foi isso que ele falou lá, não. Ele também disse que está indo para os Estados Unidos para trazer investimentos de 2 trilhões de reais para a instalação de data centers das plataformas. Ele foi lá, em outras palavras, para dizer isto: o Brasil, estejam à vontade, que o Brasil é pasto para as plataformas digitais. Não apenas isso, né? Ele não foi só para dizer, e aí quais são as plataformas, né? Google, Nvidia, as plataformas que têm os chamados data centers, que são fundamentais, né? Então, ele foi lá para reuniões com o Google, com a Nvidia e com a Amazon, né? E aí diz o seguinte, gente, e já entregou o teu dinheiro, que vai ter desoneração de impostos para as plataformas que vierem instalar data center no Brasil. Ou seja, vocês podem vir que vocês não vão pagar imposto. Beleza. Venham que não vai pagar imposto e olha, isso enquanto ele não chamar o mercadante para dizer, ainda tem grana do BNDES para vocês. Ainda tem grana do BNDES na jogada para vocês. Então, esse é o cenário muito preocupante, muito preocupante. Esse processo da desoneração, vamos lembrar, né? Quem começou com esse processo da desoneração foi Dilma Rousseff e é um desastre. Um desastre. Continua até hoje, né? O negócio que era para durar 2 anos, está até hoje aí, é um desastre. Os empresários não criaram um emprego sequer, não fizeram um investimento sequer, apenas pegaram o dinheiro que eles deixaram de pagar de imposto e meteram no bolso deles. Né? Aumentou a margem de lucro deles. Sobre este tema, eu já vi ontem uma avaliação, quero ver se inclusive se o Sérgio Amadeu consegue vir amanhã para estar aqui com a gente. Vou tentar para falar sobre esse assunto dos data centers, que parece ser bem grave. Eu vi ontem já um artigo do Reinaldo José Aragão Gonçalves, é jornalista também, e é pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação, e do INCT, Disputas e Soberania Informacional. O artigo dele me pareceu... Fiquei espantado com esse, porque essa lógica não é apenas a lógica do venham para cá que isso aqui é um pasto para vocês. Vocês não vão precisar pagar imposto, o povo brasileiro vai pagar, né, para vocês se instalarem aqui. Tem mais. Ele diz assim: Fernando Haddad desembarca nos Estados Unidos em busca de investimentos bilionários, no caso até trilionários, para data centers no Brasil. Sua missão é sedutora, atrair gigantes como Amazon, Nvidia e Google para instalar parte de suas operações em território nacional sob promessa de energia limpa, incentivos fiscais, desoneração,
e contrapartidas reguladas, provavelmente um BNDES da vida. O problema, essas mesmas empresas foram e continuam sendo as peças centrais na arquitetura da desinformação. Todas elas aderiram ao Trump, né? Basta dizer isso, lá nos Estados Unidos. Manipulação política e espionagem que empurrou o Brasil ao colapso institucional vivido na última década. O que parece ser um plano de desenvolvimento, na verdade, esconde uma armadilha estratégica criada ainda no governo Ronald Reagan, o enraizamento definitivo da dependência tecnológica do Brasil às engrenagens do império técnico libertário que sustenta Trump e também o bolsonarismo. Ele continua dizendo assim: mais grave do que uma visita diplomática em busca de dólares, essa iniciativa revela a ausência de um projeto soberano do país no campo digital e coloca o país em rota de colisão com o fortalecimento dos BRICS. É um tema que nós vamos falar semana que vem aqui com o Fabiano Melknux. Em nome de uma modernização apressada, é a lógica tucana, né? Era o que fazia o FHC. Era a mesma lógica. O Brasil caminha para repetir o erro histórico de abrir mão da sua autonomia em troca de promessas que dificilmente se convertem em desenvolvimento real. O discurso da inovação esconde, mais uma vez, o velho roteiro de dependência e submissão tecnológica. Então, estou vendo que é um composto, né? É submissão tecnológica, é submissão política ideológica, entrega ao imperialismo estadunidense. É disso que se trata. A dependência tecnológica não é apenas uma questão operacional ou técnica, é um problema de soberania. Presta atenção. Quando o Brasil permite que sua infraestrutura de dados, computação, comunicação e inteligência artificial sejam controladas por empresas estrangeiras, que é isso, né? As empresas vêm para cá, 2 tri, POTUS Data Center, e qual é a contraparte do governo? Entregar os dados para elas. Entregar os dados para ela. Né? E aí ele diz assim: o Brasil está entregando sua autonomia de decisão, sua segurança estratégica e sua capacidade de reagir às crises. Os dados que hoje alimentam sistemas públicos e privados são ativos de poder. E ao entregá-los, entregamos também nossa capacidade de proteger o futuro. Não é que seja grave, é gravíssimo. Essa missão do Haddad lá nos Estados Unidos é algo realmente do universo do gravíssimo. Ontem nós mostramos aqui, ontem a gente mostrou aqui, ó, as renúncias tributárias em 2025 chegam a 620 bilhões, 4,5% do PIB. Se a gente somar com pagamento de juros para essa turma mesmo, vai dar 1,62 trilhões. É mais do que o total que se gasta em saúde, educação, Bolsa Família e BPC, que é 742. Se somar a Previdência Social, aí equilibra. Só que isso aqui, vocês imaginam o quanto vai ser a renúncia tributária com a vinda desses data centers. O céu é o limite. O céu é o limite.